Existem muitos lugares no mundo com realidades surpreendentes, mas poucos são tão extremos quanto a Índia, um país onde os ratos são adorados como seres sagrados enquanto milhões de pessoas vivem em condições desumanas, onde devotos mergulham no rio Ganges em busca de purificação, mesmo ele estando entre os mais poluídos do planeta. A desigualdade social é brutal, com bilionários morando em arranha-céus luxuosos, enquanto muitos sequer têm acesso a banheiros e são forçados a fazer suas necessidades ao ar livre. Mas isso é apenas o começo. Na Índia, casamentos arranjados ainda são comuns, e em muitas regiões, os noivos se casam sem nunca terem se visto antes. Hoje vamos revelar alguns fatos chocantes sobre a Índia que você não sabia. Prepare-se para descobrir a verdade escondida e se surpreender. Na Índia, existe um lugar incomum chamado Templo Karni Mata. É conhecido como o Templo dos Ratos, porque abriga cerca de 25 mil ratos. As pessoas não têm medo deles, na verdade, os consideram sagrados. O templo fica no estado do Rajastão, no meio do deserto. Quando você entra, vê ratos por toda parte. Eles correm pelo chão, sobem nas paredes e até comem das oferendas deixadas pelos visitantes. Os devotos acreditam que esses ratos são reencarnações de pessoas. Por isso, eles os tratam com muito respeito. É comum ver gente oferecendo comida e até deixando os ratos andarem sobre seus pés descalços. Uma das crenças populares é que existem alguns ratos brancos entre os milhares de ratos marrons. Ver um desses ratos brancos é considerado um sinal de muita sorte. O templo é dedicado a Karni Mata, uma mulher que viveu no século XIV e é considerada uma santa. Os seguidores dela acreditam que ela tinha poderes divinos. Apesar de parecer estranho para muitas pessoas, o Templo Karni Mata é um lugar importante na cultura local. Todos os anos, milhares de pessoas visitam o templo, seja por curiosidade ou por devoção religiosa. Os casamentos arranjados na Índia ainda representam a maioria das uniões no país, seguindo um sistema tradicional em que as famílias desempenham um papel central na escolha do parceiro ideal. Diferente do que muitos imaginam, não se trata de um casamento forçado, mas sim de um processo meticuloso onde fatores como casta, religião, status social, nível educacional e até compatibilidade astrológica são levados em consideração antes de formalizar a união. Os pais ou parentes próximos costumam ser os responsáveis por selecionar candidatos compatíveis, muitas vezes com a ajuda de casamenteiros profissionais ou até aplicativos e sites especializados. Quando uma possível combinação é encontrada, os noivos se conhecem e, em muitos casos, têm a liberdade de aceitar ou recusar a proposta. Ainda assim, a pressão familiar e cultural pode tornar essa decisão complexa, já que o casamento na Índia não é apenas uma relação entre duas pessoas, mas sim uma aliança entre famílias inteiras. Apesar da modernização do país e da influência ocidental, os casamentos arranjados continuam sendo a escolha preferida para a maioria das famílias indianas, pois são vistos como uma garantia de estabilidade, apoio familiar e menor risco de divórcio. Muitos casais que passaram por esse processo afirmam que o amor surge com o tempo, reforçando a crença de que um casamento bem planejado pode ser tão ou mais duradouro do que aqueles baseados em paixão imediata. Entretanto, há uma crescente mudança entre os jovens, especialmente nas grandes cidades, onde os chamados casamentos por amor estão se tornando mais aceitos. Universidades, ambientes de trabalho e redes sociais estão permitindo que as novas gerações escolham seus parceiros de maneira mais independente. Mesmo assim, muitos casais que optam por esse caminho enfrentam resistência familiar, especialmente se a relação ultrapassar barreiras de casta ou religião. O trânsito nas grandes cidades indianas é uma experiência única, marcada por uma mistura intensa de veículos, pedestres e animais que compartilham as vias de maneira aparentemente caótica. Nas ruas, é comum encontrar carros, motocicletas, rickshaws, bicicletas e pedestres disputando espaço, enquanto vacas sagradas circulam livremente, refletindo sua importância cultural e religiosa no país. A vaca, no hinduísmo, é considerada um símbolo de vida e fertilidade, sendo reverenciada como um animal sagrado. Essa veneração permite que elas transitem livremente pelas ruas, muitas vezes deitando-se no meio do caminho, o que exige dos motoristas uma atenção redobrada e uma adaptação constante ao ambiente. Além das vacas, outros animais como elefantes, camelos e macacos também podem ser vistos nas vias urbanas, especialmente durante festivais ou em áreas próximas a templos. A comunicação no trânsito indiano é fortemente baseada no uso da buzina. Diferentemente de outros países, onde a buzina é utilizada principalmente como alerta de perigo ou em situações de emergência, na Índia ela serve como uma ferramenta multifuncional. Motoristas buzinam para indicar ultrapassagens, alertar pedestres e até mesmo para avisar animais sobre sua aproximação. Essa prática constante cria um ambiente sonoro intenso, que se tornou uma característica marcante das cidades indianas. A infraestrutura viária nas metrópoles indianas
indianas muitas vezes não acompanha o rápido crescimento populacional e o aumento da frota de veículos. Estradas estreitas, falta de sinalização adequada e manutenção precária contribuem para o cenário desafiador. Além disso, a ausência de calçadas em algumas áreas obriga pedestres a dividirem espaço com veículos, aumentando o risco de acidentes. A diversidade de meios de transporte, que inclui desde modernos carros até veículos tradicionais como rickshaws e carroças puxadas por animais, adiciona mais uma camada de complexidade ao trânsito. Apesar do aparente caos, há uma espécie de ordem implícita no trânsito indiano. Motoristas desenvolvem uma habilidade única de antecipar movimentos e reagir rapidamente às ações dos outros, criando um fluxo que, embora desorganizado aos olhos estrangeiros, funciona dentro do contexto local. No entanto, essa dinâmica também resulta em estatísticas preocupantes. A Índia registra uma das maiores taxas de acidentes de trânsito no mundo, com uma morte ocorrendo a cada 5 minutos nas estradas do país. Fatores como excesso de velocidade, desrespeito às leis de trânsito e infraestrutura inadequada contribuem para esses números alarmantes. A comida de rua indiana é famosa pela sua variedade e pelos sabores marcantes, resultantes do uso de especiarias e técnicas culinárias tradicionais. Porém, o ambiente em que a comida de rua é preparada e vendida frequentemente apresenta alguns problemas sanitários. Uma das maiores preocupações é a falta de acesso à água limpa para a preparação dos alimentos. Muitas barracas de comida de rua operam sem infraestrutura adequada, o que significa que a água usada para cozinhar, lavar os ingredientes e limpar os utensílios pode estar contaminada. Em várias partes da Índia, o acesso à água potável é limitado e vendedores acabam usando fontes de água inseguras, o que pode levar à contaminação por bactérias e parasitas. Outro problema comum é a manipulação inadequada dos alimentos. Muitos vendedores de comida de rua não têm acesso a instalações para lavar as mãos ou esterilizar utensílios, e as condições de higiene pessoal são, muitas vezes, negligenciadas. O contato direto com o dinheiro, a exposição ao ar livre e a falta de refrigeração adequada são fatores que aumentam o risco de contaminação. Como a comida é frequentemente preparada e exposta à beira de ruas movimentadas, também é comum que os alimentos fiquem expostos à poluição do ar e à poeira. A manipulação inadequada de ingredientes perecíveis, como carne, laticínios e produtos frescos, também é um fator de risco. O clima quente e úmido de muitas regiões da Índia contribui para a deterioração rápida dos alimentos, especialmente se eles não forem armazenados corretamente. Em algumas barracas, a falta de refrigeração ou a reutilização de óleo de cozinha por longos períodos podem contribuir para a formação de toxinas e aumento de bactérias prejudiciais. Esses fatores fazem com que a comida de rua seja uma fonte potencial de intoxicações alimentares. Além disso, as condições sanitárias ao redor dos pontos de venda de comida de rua podem ser problemáticas. Muitas vezes, as barracas estão localizadas próximas a áreas com lixo acumulado ou ao lado de esgotos a céu aberto, o que facilita a atração de insetos como moscas e de roedores, que podem contaminar os alimentos. A falta de fiscalização sanitária adequada em muitas cidades agrava esse problema. O rio Ganges é muito mais do que uma simples corrente de água. Para milhões de pessoas na Índia, ele é sagrado. Ao caminhar pelas margens desse rio, especialmente ao amanhecer, você vê a vida e a espiritualidade acontecendo em tempo real. Homens e mulheres se purificam nas águas com banhos ritualísticos que são vistos como uma forma de limpar o corpo e a alma. Há cânticos, orações e oferendas que se misturam ao som do rio. É uma conexão profunda com o divino, com o sagrado que flui junto com as águas. O Ganges carrega o poder de transformar. Para muitos, ele não é apenas um rio, mas uma deusa viva. Acredita-se que suas águas têm o poder de purificar os pecados, de abençoar, de guiar os mortos no caminho certo. A espiritualidade aqui não é apenas uma prática religiosa. Ela é vivida todos os dias, nas pequenas ações, nas oferendas de flores, nas lâmpadas de óleo que flutuam pelas águas ao entardecer. Agora, imagine essa sensação sagrada vivida por milhões ao mesmo tempo. É o que acontece no Kumbh Mela, um dos maiores festivais religiosos do mundo. A cada 12 anos, milhões de devotos se reúnem nas margens do Ganges e de outros rios sagrados em um único objetivo: mergulhar nas águas para alcançar a libertação. Sadhus, monges hindus, cobertos de cinzas, caminham pelas margens, andam com peregrinos de todas as partes do país e do mundo. As pessoas cantam, rezam, se juntam em grupos, todas buscando algo maior do que elas mesmas. Na Índia, o uso da mão direita para comer e cumprimentar faz parte de uma norma cultural que carrega significados de pureza e respeito, sendo seguida por grande parte da população, independentemente da religião ou da região do país. A mão direita é considerada a mão limpa
limpa ou pura, utilizada para ações que envolvem interações com outras pessoas, como cumprimentos, entrega de objetos ou dinheiro e principalmente para comer. Em muitos lugares da Índia, as refeições são tradicionalmente feitas com as mãos, sem o uso de talheres, e a escolha da mão direita é vista como uma forma de manter a higiene e o respeito à comida. Por outro lado, a mão esquerda é associada a atividades consideradas impuras, como a higiene pessoal após o uso do banheiro, o que reforça a importância de não utilizá-la em contextos sociais ou ao manusear alimentos. Ao cumprimentar alguém, é esperado que a mão direita seja usada, seja para apertar mãos, entregar presentes ou objetos, ou realizar o gesto tradicional de Namastê, em que as palmas das mãos são unidas em frente ao peito. Utilizar a mão esquerda em qualquer uma dessas situações pode ser visto como um sinal de desrespeito ou falta de consideração. Para estrangeiros, entender e respeitar esse costume é fundamental ao interagir com a cultura indiana. Embora as gerações mais jovens e áreas mais urbanizadas estejam se tornando mais flexíveis com relação a essas normas, o uso da mão direita ainda é amplamente praticado e valorizado em grande parte da sociedade indiana. Ao longo da história da Índia, o sistema de castas desempenhou um papel profundo na organização social do país. Esse sistema rígido, que divide as pessoas em diferentes grupos hierárquicos com base no nascimento, tem sido uma das forças mais influentes na formação da identidade e dos papéis sociais no país. Uma das consequências mais sombrias dessa estrutura foi a marginalização de certos grupos, onde comunidades inteiras foram historicamente designadas a ocupações consideradas impuras ou degradantes. Esses grupos principais eram 4: Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas e Sudras. Cada Varna tinha funções específicas na sociedade, formando uma estrutura hierárquica. Os Brahmanes eram considerados os sacerdotes e estudiosos, encarregados dos rituais religiosos e do ensino espiritual. Os Kshatriyas atuavam como guerreiros e governantes, responsáveis pela defesa e administração. Os Vaishyas eram os comerciantes e agricultores, que mantinham a economia em funcionamento por meio da produção e do comércio. Já os Sudras desempenhavam tarefas de serviço, como trabalhadores manuais e servos, apoiando os outros 3 grupos. Além desses 4 Varnas, também existiam comunidades que ficavam fora desse sistema, conhecidas como Dalits ou intocáveis. Essas pessoas realizavam trabalhos considerados impuros, como limpeza pública e manuseio de resíduos. Na Índia, apontar os pés para pessoas ou imagens sagradas é considerado um gesto desrespeitoso e ofensivo. Isso decorre da crença de que os pés são a parte mais impura do corpo, pois estão em contato constante com o chão e a sujeira. No contexto cultural e religioso indiano, os pés simbolizam a posição mais baixa, tanto física quanto espiritualmente, o que torna inapropriado direcioná-los para algo ou alguém de importância. Ao visitar templos ou locais sagrados, é esperado que as pessoas se comportem com reverência. Sentar-se de forma que os pés estejam apontados para uma divindade ou imagem sagrada pode ser considerado uma grande falta de respeito. Além disso, ao estar na presença de pessoas, especialmente de mais idade ou de status elevado, é importante não apontar os pés em sua direção, pois isso pode ser visto como um insulto à sua dignidade. O Holi, também conhecido como o Festival das Cores, é uma das celebrações mais vibrantes e fascinantes do mundo. Se você já viu imagens de multidões cobertas por nuvens de pó colorido, sabe do que estou falando. Mas o que realmente torna esse festival tão especial? Por que milhões de pessoas na Índia e em vários outros países saem às ruas para essa explosão de cores e alegria? Para entender o Holi, é preciso mergulhar em sua origem. A tradição vem da mitologia hindu e está ligada à história de Prahlada, um devoto do deus Vishnu, e sua tia Holika, que tentou queimá-lo vivo, mas acabou sendo consumida pelas chamas. O festival simboliza essa vitória do bem sobre o mal, e é por isso que, na véspera do Holi, enormes fogueiras são acesas em várias partes da Índia, representando a destruição de Holika. Mas o que realmente faz do Holi um evento único é a celebração do dia seguinte. Desde as primeiras horas da manhã, as ruas se transformam em verdadeiros campos de batalha coloridos. Famílias, amigos e até desconhecidos se jogam tintas em pó, conhecidas como gulal, enquanto dançam ao som de músicas tradicionais e batidas eletrônicas. Diferente de outras festividades, aqui não há regras. Qualquer um pode ser seu alvo, e a única resposta permitida é um sorriso. Além da diversão, o Holi também tem um lado simbólico profundo. Ele marca o fim do inverno e a chegada da primavera, um momento de renovação e recomeço. Em muitas comunidades, esse é um período para deixar as diferenças de lado, perdoar desentendimentos e reforçar laços. Não importa a classe social, a religião ou a idade, durante o Holi, todos se tornam iguais, unidos pelo espírito de celebração. E o vídeo se encerra por aqui. Qual dessas curiosidades você achou mais surpreendente? Por favor, compartilhe seus pensamentos
pensamentos sobre o lado sombrio da Índia nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.